Pessoal, voltando para a nossa aula de circuitos elétricos, em que nós estamos falando da introdução à análise de circuitos, nós vimos a primeira lei básica, que diz respeito às tensões, não é? Onde, em paralelo, eu posso afirmar que todos os bipolos vão ter a mesma tensão. Nós vimos a segunda lei básica, onde eu posso afirmar que, em série, todos os bipolos têm a mesma corrente. E nós vimos a terceira lei básica, que também é chamada de primeira lei de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que chegam em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Ok? A quarta e última lei básica que nós vamos ver hoje, ela também é chamada de segunda lei de Kirchhoff, tá certo? E o que é que diz essa segunda lei de Kirchhoff? Pessoal, falando de uma forma bem fácil para a gente entender, essa segunda lei ela diz o seguinte, olha, a tensão gerada em uma malha é igual à soma das tensões consumidas nessa malha. Mas, professor, o que é uma malha, hein? Gente, uma malha ele nada mais é do que um caminho fechado pelo qual passa uma corrente elétrica. Então, olha, esse circuito aqui que vocês estão vendo, olha, uma fonte de tensão, B1, B2, B3, e volta na mesma fonte de tensão, isso é uma malha. Tá? Uma malha é um caminho fechado. Qual é o caminho fechado que eu acabei de falar para vocês? Começa na fonte, passa pelo B1, passa pelo B2, passa pelo B3 e se fecha, não é? Voltando para a mesma fonte. Então isso é uma malha, é um caminho fechado. E o que é que diz a segunda lei de Kirchhoff? Ela diz que a tensão gerada em uma malha, para essa malha nossa, olha, a tensão gerada não é a tensão dessa fonte, correto? Isso, né? Tensão gerada é a tensão da fonte, tá? Mas e aí? A tensão gerada em uma malha, ela é igual a quê? A soma das tensões consumidas nessa malha. Gente, nessa minha malha aqui, olha, tá claro, quem consome tensão são os bipolos B1, B2 e B3. Sobre B1 eu tenho uma tensão U1. Sobre B2 eu tenho uma tensão U2. Sobre B3 eu tenho uma tensão U3. Então, olha, a tensão gerada na malha, U, está aqui, tem que ser igual à soma das tensões consumidas por cada bipolo dessa malha. U1 mais U2 mais o 3, correto? Portanto, mais uma vez, U, tensão gerada, é igual a U1 mais o 2 mais o 3. Isto é a soma das tensões consumidas. Ok, gente? Bom, para explicar melhor, mais uma vez, vamos lá para o nosso rascunho. Tá certo? Então eu vou abrir o rascunho. Tá aqui, olha, pessoal, a mesma malha que eu comentei com vocês agora. Para a gente entender melhor, como nós fizemos para a primeira lei de Kirchhoff, vamos atribuir alguns valores, tá certo? Eu vou dizer que a tensão U1 ela vale 2 volts, tá? Deixa eu esticar aqui. A tensão U2 ela vale 3 volts e a tensão U3 ela vale 5 volts. Bom, se o 1 vale 2, o 2 vale 3 volts e o 3 vale 5 volts, a soma das tensões consumidas nessa malha, 2 mais 3 mais 5, são 10 volts. Portanto, olha, essa fonte de tensão ela só pode ter uma tensão de 10 volts, correto? Por quê? Segundo a lei de Kirchhoff, a tensão gerada, 10 volts, tem que ser igual à soma das tensões consumidas, 2 mais 3 mais 5, correto? 2 mais 3 mais 5 são 10 volts, tá certinho, bateu com o valor que eu tenho da fonte. Vamos fazer a mesma análise, só que pensando de uma forma diferente. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte de 12 volts, tá? A minha fonte de tensão é de 12 volts. E eu sei que a tensão sobre B1 ela é igual a 4 volts. A tensão sobre B3 ela é igual a 2
volts. Nesse caso, gente, qual é a tensão sobre B2? Vocês conseguem imaginar? Pensa comigo, se eu somar todas as tensões consumidas, ou seja, o 1 mais o 2 mais o 3, não tem que dar 12 volts, que é a tensão gerada? É isso, né? Então, olha, qual deve ser o valor do U2 para que eu tenha essa tensão de 12 volts? Ué, se o B1 com 4 volts e o U3 com 2 volts, para completar 12, eu preciso ter 6 volts em B2. Aí sim, né? 4 mais 6 são 10, mais 2, 12, e deu o valor da tensão da fonte. Entendido, gente? Tranquilo? Eu vou continuar usando esse exemplo, pessoal, para mostrar mais um detalhe importante, já que a gente está falando de malha, e eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa interessante. Olha, eu vou copiar aqui no meu desenho o B3, deixa eu fazer um pouquinho maior. Eu vou copiar o B3, Ctrl C, né? Ctrl V, tá certo? Eu vou girar esse bipolo, tá? Vou girar de 90 graus para a direita. Deixa eu colocar... E agora? Tá, eu vou colocar... Não. Ctrl Z. Vou aumentar o tamanho para eu poder desenhar melhor. Agora sim, Ctrl V. Vou girar o meu bipolo. Ao invés de chamar esse bipolo de B3, eu vou chamar esse bipolo, apago aqui, vou apagar aqui também para não confundir, eu vou chamar esse meu bipolo de B4, vou colocar em maiúsculo também, tá? Então tá aí o meu bipolo B4. E eu vou colocar, gente, esse bipolo no circuito, tá certo? Eu vou colocar o bipolo no circuito. Então, olha, aqui tá muito grande, não vai ficar legal. Deixa eu cortar um pouquinho mais. Aí, eu acho que agora vai ficar legal. Vou colocar aqui. Aí, legal. Deixa eu completar o desenho ali, que agora ficou meio pendente, né? Aqui, isso, legal. Ó, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu vou, inclusive, colocar um pinguinho de solda. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto e para esse ponto, tá? Eu quero fazer uma análise rápida com vocês para essa nova situação. Gente, veja aqui comigo, olha. Isso aqui agora é um nó, não é um nó? É um nó, não é? Por quê? Porque está ligando o B2, o B3 e o B4, tá certo? E o que é que eu posso dizer para esse nó? Antes de mais nada, eu vou também desenhar as correntes que eu tenho nesse circuito. O bipolo B1 tem uma corrente I1. A fonte fornece uma corrente. O bipolo B2 vai ter uma corrente I2. O bipolo B3 vai ter uma corrente I3. Tá certo? E o bipolo B4 vai ter uma corrente I4. Tá certo? Vou escrever aqui, olha, para a gente não se confundir. I1, I2, I3, perdão, I3 não, I4, e aqui sim, I3, tá certo? Lembrando que eu acabei de falar para vocês, pessoal, isso daqui é um nó, não é? A soma das correntes que chegam a um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Quem está chegando nesse nó, pessoal? Quem chega nesse nó, gente, é o I2. Tá? Quem chega no nó é o I2. É o I2 que está chegando nesse nó.
E quem sai do nó? Quem sai do nó é o I3 e também o I4. Então eu tenho que está chegando no nó I2. Então a corrente que chega no nó é o I2. E isso tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Ou seja, I3 mais I4. Tá certo? Então para esse nó daqui de cima vale essa equação que eu acabei de desenhar com vocês. I2 é igual a I3 mais I4. A corrente que chega é o I2, tem que ser igual à soma das correntes que saem. I3 mais I4. Entendido, pessoal? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito à questão das malhas. Quantas malhas vocês enxergam nesse circuito? Vamos tentar entender isso de uma vez por todas. Seguinte, olha, acabei de falar para vocês que malha é um caminho fechado, não é? Olha aqui, ó, a fonte, o B1, o B2, o B4 e eu volto na fonte. Isso é um caminho fechado por onde passa a corrente, não é um caminho fechado? Então isso é uma malha. De novo, a fonte, B1, B2 e B4. Voltei na fonte. Isso é uma malha. Tem outra malha nesse circuito? Tem sim, senhor. A fonte, B1, B3 e aí eu volto na fonte. De novo, a fonte, B1, B2, B3 e aí eu volto na fonte. Então esse meu circuito tem duas malhas. Para essas malhas, gente, o que é que eu posso escrever? Para essa malha que tem a fonte, B1, B2 e B4. Fonte, B1, B2 e B4. A tensão gerada, quem que é? É o U, não é? Tem que ser igual à soma das tensões consumidas. Se nessa malha eu tenho B1, B2 e B4, então eu vou escrever U igual o 1 mais o 2 mais o 4. Certinho, gente? Outra malha, não é? Tem mais uma malha para a gente analisar. A fonte, B1, B2 e B3. Fonte, B1, B2 e B3. Olha aqui, ó. Tensão gerada é o U, tá certo? Quais são as tensões consumidas? O 1 mais o 2 mais o 3, tá certo? Pessoal, eu vou forçar a barra com vocês e vou ver se vocês sacaram muito bem o espírito da coisa. Quer ver? Olha, presta atenção agora no B4 e no B3. Presta atenção no B4 e no B3. Vocês sabem me dizer como esses caras estão ligados? Hein? Eles estão ligados, pessoal, em paralelo. Por que eu posso dizer que B3 e B4 estão ligados em paralelo? Porque, olha, essa extremidade do B3 é comum a essa extremidade do B4. E, por sua vez, essa outra extremidade do B4 é comum a essa outra extremidade do B3. Então, B3 e B4 estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, eu posso dizer que os dois têm a mesma tensão. Portanto, eu posso dizer que o 3 é igual a o 4. Certinho, gente? Beleza? Eu acho que é isso daí, pessoal. Por enquanto eu não vou mais forçar a barra e daqui a pouco a gente volta com a conclusão da nossa aula e com alguns exercícios que nós vamos fazer. Tá? Até daqui a pouco.